Olá, hoje iremos abordar um assunto da criptografia, mais especificamente sobre cifra de Hill. Os integrantes do grupo são Gustavo Dávila, Jonatas Arão e eu, Ronaldo Grilo. Sem prolongar o assunto, porque vocês vão ver ao decorrer dessa apresentação, mas nosso trabalho aborda a criptografia, mais especificamente a cifra de Hill, e a gente vai mostrar como é que a congruência modular e a álgebra linear estão presentes na cifra de Hill. A criptografia é a ciência que lida com a transformação de uma mensagem em algo indecifrável, como por exemplo um código secreto. Embora essa prática já exista desde os primórdios da comunicação, né? Mas recentemente o interesse na criptografia aumentou com a necessidade de proteger essas informações por meio de códigos seguros. Na criptografia, a gente chama os códigos secretos de cifras e as mensagens que ainda não foram criptografadas ou codificadas de textos comuns. Já os textos comuns, quando são modificados, né, a gente chama de textos cifrados ou criptogramas. Já o ato reverso, pegar um texto cifrado, um criptograma, e transformar em texto comum, é chamado de decifragem ou decodificação. O exemplo mais comum na criptografia são as cifras de substituição, onde a gente vai só fazer uma substituição de uma letra por uma outra letra para ludibriar aquele que está lendo, né? Para deixar a mensagem um pouco segura. Só que por meio de análise estatística, se observarem a frequência dessas trocas, é possível é, descobrir qual que é a mensagem. Então, não é tão seguro assim. Um, um sistema mais seguro é o sistema poligráfico, que ao invés de trocar letra por letra, vai fazer essa substituição a partir de um bloco de letras. Esse sistema é a base que a gente falou hoje, que são as cifras de Hill. Nossas principais referências a respeito de cifra de Hill foram Anton Costa e Caetano, mas também para a compreensão de conceitos de teoria dos números, utilizamos a obra de Bezerra. Nosso trabalho, por ser um estudo teórico, seu desenvolvimento se deu através da análise bibliográfica de livros, artigos, sendo textos físicos e digitais. Para entender completamente a cifra de Hill, é necessário compreender dos principais conceitos e propriedades nas quais ela se baseia. Estas que vêm da teoria dos números e da álgebra linear, como por exemplo, a congruência módulo M, que nos diz que seja M pertencente a Z onde M diferente de zero, então A e B pertencente a Z é congruente módulo M se eles possuem o mesmo resto na divisão euclidiana. Observe que a congruência módulo M é uma relação de equivalência em Z, pois ela satisfaz a reflexividade, simetria e transitividade para quaisquer A, B e C pertencente a Z. Utilizando esse fato, é possível construir uma classe de equivalência linha, que é o conjunto de todo x pertencente a Z, onde A é congruente a x, módulo M. O conjunto de todas as classes de equivalência módulo M denota-se por Zm, onde, em sua forma reduzida, são todos os números de 0 até m-1. Observe que as operações de adição e multiplicação são bem definidas em Zm. Só que uma classe A pertencente a Zm só possui inverso multiplicativo se e somente se o MDC de A em M é igual a 1. Esse é um fato muito importante que veremos a seguir, pois esse conceito pode ser conectado com matrizes. Bem, sabemos da álgebra linear que uma matriz é uma tabela de elementos organizada por linhas e colunas, onde uma matriz com m linhas e n colunas é chamada de matriz de ordem Mn. Sabemos também que a adição e multiplicação são bem definidas entre matrizes, onde são válidas a associatividade, em especial para a adição a distributividade, a existência de elemento neutro e oposto, e para a multiplicação, a existência da unidade, que é a matriz de identidade. Uma matriz A só possui inverso multiplicativo se e somente se A é uma matriz quadrada e seu determinante é diferente de zero. Bem, em especial, sabemos uma fórmula para calcular essa matriz inversa se essa matriz é quadrada de ordem 2, em que ela é chamada de 1 dividido pelo determinante de A vezes a matriz D menos B menos C e A. É possível unir os conceitos de diversibilidade de congruência
e matriz, onde uma matriz quadrada A com entradas em Zm só é invertível se e somente se o determinante tiver um inverso multiplicativo módulo m. Ou seja, também podemos agora definir uma fórmula para uma matriz quadrada de A de ordem 2 com entradas em Zm. Esta que é, basicamente, o inverso do determinante de A vezes a matriz D menos B menos C A módulo M. Dessa forma, a união desses dois conceitos possibilitam a criação de um algoritmo que possa criptografar e descriptografar os valores inseridos em uma matriz. Bom, como já dito anteriormente, a cifra de Hill ela é uma cifra de substituição polialfabética. Ela opera em blocos de letras, em contraste com a cifra de substituição mais simples. E a principal característica dela é o uso de matriz para realizar essas substituições. E esse método pode ser separado em três fases: a pré-codificação, a codificação e a decodificação. Na pré-codificação, é necessário que a gente determine um alfabeto de letras, de forma que cada letra represente um número, como por exemplo no nosso alfabeto a gente tem do A ao Z, podendo ser do 1 ao 26. E nesse alfabeto, no processo de codificação, as letras da mensagem têm que ser divididas em blocos de caracteres, onde cada letra é substituída por seu respectivo número, e dessa forma cada bloco representa uma matriz da ordem n por 1, que será multiplicada pelo módulo de L, que era a quantidade de letras que a gente tinha determinado anteriormente, pela matriz codificadora. E assim a gente vai ter um bloco criptografado, onde o resíduo de cada bloco de número pode ser substituído pela sua respectiva letra. E quando a gente unir todos os blocos, a gente vai ter a mensagem que foi criptografada. Agora, para decodificar, a gente tem que calcular a matriz decodificadora, que seria a inversa do módulo L que a gente utilizou, onde cada bloco vai ser multiplicado por essa matriz inversa. E aí a gente vai retornar para o bloco original, e onde finalmente cada número de bloco deverá ser substituído pela sua respectiva letra. Onde, quando a gente unir todos os blocos, a gente vai ter a mensagem original, que a gente montou codificada anteriormente. Então aqui a gente tem um exemplo do que eu acabei de falar, que a gente vai fazer uma pré-codificação da sigla do Cubatão Instituto Federal de São Paulo, CBTI-FCP. Então, a matriz codificadora nesse caso, transformando as letras em números, vai ser 3, 2, 6, 11, onde a gente vai ter o determinante 21 e o MDC de 21 e 26, ou seja, do determinante da nossa matriz com o número total de letras é 1. Então a gente garante que essa matriz ela é invertível no Z26 que a gente está utilizando aqui. Então agora já na codificação a gente vai colocar mais uma letrinha ali no fim da sigla para a gente conseguir fazer os blocos ficarem iguais, né? 4 blocos de 2 letras. Então a nossa mensagem já transportada para números fica assim: 2, 1, 19, 8, 5, 18, 15, 15, que é essa passagem das letras para número. Aí avançando na codificação, a gente pega os blocos que a gente formou e multiplica eles pela nossa matriz codificadora que a gente viu anteriormente. E aqui no final já vai sair a mensagem codificada aqui. Então, no final a sigla que a gente tinha lá era CBTIFCP e a gente vai terminar tendo a mensagem IXVUZUXV. Então aqui na parte de decodificação a gente tem que descobrir a matriz que quando a gente multiplicar a nossa matriz codificada vai descodificar, certo? Então aqui a gente tem a matriz codificadora original e a gente vai multiplicar pela inversa dela e vai pegar os valores e vai aplicar no módulo 26, que é a quantidade de letras que a gente tem no nosso alfabeto. Então, fazendo isso, fazendo esse processo, a gente acha que a matriz, quando a gente multiplicar, a gente vai descodificar a mensagem. Agora, já descobrindo a nossa matriz que vai descodificar, que é a inversa da nossa codificadora, a gente pode multiplicar os blocos novamente e a gente vai retornar para a nossa mensagem inicial, né? Então aqui a gente tem os primeiros blocos, C, B, T, I, F, S, P, P. Lembrando que aquele P a gente colocou só para deixar organizados os blocos de mesmo número. E pronto, está decodificado.
A criptografia hoje é papel fundamental na proteção de informações, principalmente daqueles que tentam roubar os dados tão sigilosos e pessoais. A cifra de Hill mostra como a matemática desempenha um papel fundamental na criptografia. Eu acredito que vocês puderam ter um deleite a partir do nosso exemplo. Mas a cifra de Hill também, ela não é invulnerável, ela tem seus defeitos, pois depende da escolha adequada da matriz, chave e do tamanho da matriz. Além disso, o método de criptografia deve ser protegido contra ataques de forças brutas e técnicas modernas de quebra de código. Por isso que tem a necessidade de adaptação às novas tecnologias para evitar que fique obsoleto. E essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.